Criança trans não existe. Eu vou repetir: criança trans não existe. Essa foi a temática de um debate de um homem de direita e de uma mulher de esquerda, que eu trouxe para você analisar comigo e aprender recursos poderosos para você utilizar dentro de um processo de argumentação, a famosa retórica. Mas, é claro, antes disso, caso você não me conheça, é um grande prazer. Eu sou o Chris Duff, o segundo negro mais lindo do mundo, especialista em comunicação com identidade. Você só acha aqui. E oratória com presença, identidade, presença, autenticidade. Caso você não me siga, se eu fosse você, eu faria isso agora, porque o seu ano de 2025 tem que começar do jeito certo? Não, tem que começar com a comunicação certa. Lembrando que você tem a oportunidade, você tem o direito, você tem a chance de expressar o que você quiser neste vídeo, mas eu tenho certeza que você é uma pessoa inteligente e já entendeu que o foco deste vídeo é comunicação. Analisa comigo o trecho e vamos iniciar essa grande análise. Meu ponto é, Nicole, criança trans não existe. Meu ponto é, criança cis não existe. Posso terminar? Criança trans não existe. A gente tem vários estudos que eu posso citar, eu peguei apenas um estudo de Harvard para a gente detalhar, e eles falam dos problemas dos bloqueadores de puberdade. Além disso, tem uma taxa de desistência altíssima para pessoas que começam a transição. Cerca de 80% das pessoas que dizem ter a disforia, elas, quando chegam na puberdade, elas mostram que elas não têm essa disforia. O termo disforia, por si só, ele já é bem problemático. O que é disforia para você? E como o senhor colocou que é disforia? No termo... O que é disforia? O que é disforia? Seria, então, disforia? Você não sabe. Vou admitir que não sei, se eu poder disforia... explicar. Vamos para o primeiro ponto. Esse primeiro ponto, ele atravessou gerações. Existiu um homem que talvez você conheça, chamado, pelo menos eu chamo ele de Titio Ari. O Titio Aristóteles criou o que nós conhecemos hoje como uma base para uma estrutura, não só de uma argumentação, mas para um processo comunicativo, oratória, que ele dividiu uma boa comunicação entre patos, logos, ethos. Étolos vai trabalhar o título, ou seja, o que você conquistou enquanto diploma, o que valida a sua autoridade a partir de um estudo, de uma conquista baseada em algo acadêmico. Ethos. O pathos é a porcentagem, que inclusive ele divide em porcentagem para cada um, mas não é o tema do vídeo, é a porcentagem de demandas emocionais que você consegue inserir dentro do seu processo comunicativo ou argumentativo, que é o que nós estamos analisando agora. E o logos, ele é o processo teórico / formatação. O que é um processo teórico / formatação? A partir da teoria, eu vou trazer números, fatos, pesquisas, estudos e vou inserir no meu processo comunicativo / argumentativo. O homem que você acabou de ouvir e ver construindo uma narrativa, ele utilizou o que nós entendemos agora, eu e você, como logos, para dar base para a estrutura. Então, quando ele traz uma pesquisa de Harvard, ele traz porcentagem, ele já está arquitetando uma argumentação no nível intelectual. E quando você começa a sua argumentação trazendo um processo intelectual, você obriga o outro a ir para um nível um pouco mais complicado para conseguir conduzir uma argumentação. Como assim, Cris? Quando ela diz assim, olha, essa palavra é problemática. Essa palavra, tudo bem, me explica o que significa. Me explica o que é. Tá, eu vou admitir que eu não sei. Neste momento, nesse processo argumentativo, ele já ganha força para embalar o próximo soco. Vamos olhar e analisar juntos o segundo trecho.
antes de mudar ou depois de mudar. Então, você ter o desejo de não mudar. é disforia segundo o Sim, dicionário. é ter a vontade. Com certeza não é. Disforia é você ter vontade de mudar de sexo. Querer mudar de sexo. Gramática e ortografia, e posso dizer para o senhor com certeza, com 100% de certeza, que disforia tecnicamente não significa isso que o senhor disse. Mas vamos lá, você está dizendo que o termo. Sabe esse sorrisinho que ele deu? Ai, caramba, ela caiu certinho. Eu não acredito que foi tão fácil. Sabe o que significa esse sorrisinho? Talvez não tenha sido intencional da parte dele, ou talvez sim, mas você vai entender agora como um grande comunicador, como uma grande comunicadora que você está se tornando aprendendo comigo. Como eu já disse, caso você queira crescer de forma exponencial, segue o meu perfil pessoal, Chris Duff, o segundo negro mais lindo do mundo. Quando você está trabalhando no processo argumentativo, isso também atravessou gerações. Um dos recursos, não existe só esse, um dos recursos aplicados por grandes comunicadores é o processo de desvincular aos poucos a pessoa do seu eixo. Então pense que todos nós temos um eixo e esse eixo deslocado significa uma função emocional deslocada de um lugar racional. Então quando eu estou no eixo, escutando, ouvindo, processando a nível racional, eu levo um soco, eu levo uma pontada, eu levo uma cutucada, eu ouço uma provocação, e quando eu cedo a essa provocação, eu quebro o eixo da linha racional e deixo um processo emocional se materializar. Quando eu saio do lado racional e deixo esse lugar emocional se materializar, esse lugar não tem controle. E normalmente, como aconteceu com ela, e de novo ela perdeu pontos, e você vai entender o porquê, ela deixou ele tirar ela do eixo, o processo emocional problemático se manifestou, e como que ele se manifesta? Em um processo fisiológico. Então, se você voltar, você vai ver que ela perdeu a capacidade respiratória. Com um pouco que sobrou, ela continuou falando, aqui foi forçando a garganta dela, ela foi ficando vermelha, isso foi gerando estresse e junto liberando o hormônio do cortisol. Sabe quando você esquece tudo? Quando você está apresentando, quando dá aquele famoso branco? Isso também vem do estresse. Quando o cortisol está sendo liberado na hora errada, dando uma pontada no momento errado do dia, tudo vai desregular. E normalmente o que dá? O famoso branco, porque mexe com a sua memória, gera ansiedade e adivinha, isso gera uma demanda energética para o seu cérebro. Se gera tudo isso, como que eu vou continuar criando uma linha de raciocínio depois que eu gastei tanta energia em pouco tempo? Pensa comigo. Vamos analisar o próximo trecho. Não significa isso que o senhor disse. Mas vamos lá, você está dizendo que o termo disforia ele é um tema muito problemático que muitas pessoas não entendem. Então quem tem que tomar uma decisão sobre isso é uma criança. Não. Você tá falando, o termo disforia é muito problemático, muita gente não entende, beleza. Uma criança com disforia, é ela que vai discernir? Uma criança. Você não pode dizer que uma criança tem disforia. Isso é errado. Então, se a criança não tem disforia de gênero, ela não tem vontade de mudar de sexo, ou se sente no corpo que ela não é dela, por que ela vai transicionar? Porque ela quer? E se ela quer, é porque ela tem desejo? Vontade? E o desejo de mudar de sexo se chama disforia de gênero. É muito simples. Não é? Ninguém vai mudar de sexo, o senhor concorda comigo? É uma grande discussão. A gente pode discutir isso no outro episódio. Eu acredito que você não precisa ser especialista em comunicação e oratória para entender que, quando no final ela diz ninguém vai mudar de sexo, na verdade, você concorda comigo? Ela já entrou dentro da narrativa do outro comunicador. E você vai entender algo agora que é muito poderoso. Existem alguns estudos que foram feitos na América que apontam que nós precisamos, no mínimo, dizer 3 vezes o sim para confiar, para sermos seduzidos, para sermos imersos dentro de uma ideia, de uma proposta ou de um produto. Então, quando alguém conduz uma conversa que, sem você perceber, você diz sim, você está gostando do ambiente? Sim. Você já pensou em enviar? Sim. Quanto mais sim você verbaliza, internamente você está sugestionando
leveza, confiança. Eu vou repetir, confiança. Nossa, isso é muito poderoso. Cris, eu não entendi ainda, tá? Eu vou explicar de uma forma um pouco mais simples, para você conseguir aplicar amanhã. Amanhã. Você já viu pregadores em igrejas, grandes palestrantes corporativos ou externos, fazendo uma apresentação, e quando eles estão falando e eles percebem que já conseguiram construir uma estrutura comunicativa, eles começam a soltar algumas frases e deixam a plateia, o público, completarem. Quando uma criança quer trocar, o que é isso? E aí ela completa. Desejo. E aí quando o XYZ, Y. E aí ela foi entrando na atmosfera e fazendo o complemento. Quando você faz o complemento, a partir de uma estrutura que alguém está jogando para você abraçar, você está dizendo sim para a sua ideia. Sim para a sua ideia. Sim para a sua ideia. E aí você já disse tanto sim, porque você foi complementando, que no final a curva é essa. Você vai de encontro com a ideia dele e você nem percebeu que você foi seduzido, persuadido e talvez manipulado. Olha que poderoso. Eu espero que você tenha curtido este vídeo. Como eu já disse, você tem... Eu nem sei como dizer isso aqui na internet. Você tem... Porque é um pouco complexo, nós não temos tanto, mas você tem agora a possibilidade de comentar sobre o assunto, comentar sobre as técnicas. Faça o que você quiser. Vamos crescer juntos, é isso que importa. Eu quero que você melhore a sua comunicação. E é claro que se você quiser argumentar de uma forma excelente, com confiança, com leveza, com naturalidade / identidade, você só precisa comentar neste vídeo a palavra delícia. Porque comentando a palavra delícia, você vai deixar a sua dicção deliciosa. Você vai deixar a sua forma de se comunicar mais leve, mais tranquila, mais orgânica, mais deliciosa de se ouvir. Comenta aqui delícia e vem estudar comigo na minha plataforma de assinatura Onamove. Por apenas R$ 67 por mês, você vai crescer muito comigo de uma forma exponencial e vai mudar não só a sua comunicação para a vida profissional, mas vai também mudar a sua vida pessoal. Comenta agora a palavra delícia e vem estudar comigo. E, por favor, não se esqueça, você é incrível.